A vida tem uma maneira estranha de nos ensinar. A gente nasce, a gente cresce, a gente tá lá, vai pra cá. A gente corre contra o tempo. Até que a gente é lembrado que tudo pode acabar num soco. Literalmente num soco. E eu só entendi isso quando eu vivi os dois extremos num curto espaço de tempo, em poucos meses. Eu vi a vida chegar e vi a vida partir. A minha filha nascia. E 5 meses apenas depois meu pai partiu. E eu aprendi que a vida e a morte, elas não são opostas. Vida e morte não são opostas. Eu costumo dizer hoje, nas minhas conversas com as pessoas que me procuram, que eu considero como professores da vida que caminham juntos, de mãos dadas. Estava ali, entre o primeiro choro da minha filha e o último suspiro do meu pai. E nesse intervalo, e após este intervalo, eu aprendi algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. Lições essas, algumas duras demais, porém curadoras, transformadoras demais para eu deixar de lado e não compartilhar aqui com vocês. Então eu não me dou esse direito. E é sobre isso que eu vim falar com vocês nesse vídeo. Parece ironia, mas ninguém vai ensinar melhor a lidar com o luto, com a perda, do que o próprio luto. É isso mesmo. Assim como aprender a viver uma vida genuína, uma vida de verdade, antes que ele chegue, antes que seja tarde demais. Então sim, o luto, a dor, a perda, sempre vai estar ensinando algo pra gente. A gente queira ou não, mas sim há ensinamentos escondidos dentro de cada dor de cada um de nós. A gente vai despertando e vai entendendo a vida na medida em que a gente mergulha e compreende quem nós verdadeiramente somos. Corpo, alma e espírito. E partindo deste entendimento, a gente começa a viver uma vida inteira, uma vida que seja real, uma vida de verdade, uma vida que seja genuína, uma vida que faça sentido e dê sentido. Por quê? Porque a maioria de nós, a gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas a grande verdade é que é o tempo que nos tem. É ele quem nos tem. A gente não tem controle sobre o tempo. É por isso que a gente não consegue pausar. Por isso que a gente não consegue voltar. Não gostei de ter vivido isso, eu vou deletar esse dia aqui. Não, a gente não tem esse controle. O que a gente tem, o que a gente consegue fazer é simplesmente aquilo que a gente faz com o tempo que nos é dado. E aí é onde a gente vive como se a gente tivesse várias chances, como se a gente tivesse simplesmente num ensaio, como se pudesse rebobinar a fita e não gostei disso, eu vou voltar. Quando na verdade cada dia ele é irrepetível, ele não volta. Então a gente muda o conceito e entende que a vida ela não é como muitas pessoas enxergam no sentido de um calendário passando. A vida, ela se trata de oportunidades de deixar marcas que o tempo não apaga. Nós não somos apenas corpo. O corpo é apenas uma morada temporária. A nossa alma é onde está nossas emoções, está os nossos sentimentos, nossas frustrações,
nossos pensamentos. A alma é a parte onde vai ser julgado. Por isso que a gente busca constantemente o domínio próprio, a inteligência emocional, justamente para lidar com as nossas emoções. E espírito, ele é o espírito de Deus. Então o corpo ele volta ao pó, a alma ela é julgada e o espírito volta a Deus. Quando a gente compreende e entende que somos corpo, alma e espírito, é a tricotomia do homem, a gente percebe que a morte não é o fim. A morte é um portal, é uma passagem. É a continuação de uma vida que não acaba, que não termina aqui. E aí a gente compreende que a morte deixa de ser um ponto final e passa a ser apenas uma vida. A vida ela não é sobre a quantidade de anos passados. Ela é sobre o que fazemos entre o primeiro suspiro e o último. É sobre o que a gente se torna neste caminho, neste processo. Foi no luto que eu descobri que toda dor, ela tem uma utilidade. A dor, ela te quebra, a dor, ela te expõe, mas ela também ensina. É um convite para você despertar. O problema é que muitas das pessoas escolhem apenas sofrer, só sofrer. Quando elas podiam renascer, recomeçar, transformar, ressignificar. Eu costumo dizer que a dor, ele é o único idioma que a vida fala quando a gente tenta ignorar todos os outros sinais. Mas imagina só este mundo nosso sem dor. Como que seria? Com certeza viveríamos anestesiados, viveríamos adormecidos, colecionando dias sem nunca sequer compreender o valor de um único instante que seja. E aí foi no meio da dor que eu aprendi, que eu compreendi, que eu entendi que o que realmente importa entre o primeiro suspiro e o último não é o que conquistamos, é aquilo que nos tornamos nessa jornada, nesse caminho, nesse guerra. A dor ela vai vir sim para todos nós. Ela chega para todo mundo. Pedir licença sem hora marcada, simplesmente chega. E aí quando a gente não está preparado, a gente acha que ela vem para nos destruir. Mas a dor ela tem o poder de reconstruir. A gente só precisa estar abertos e estarmos na posição de alunos da para a gente entender e compreender e aprender o que ela quer ensinar. A gente passa a vida medindo o tempo como se ele fosse um inimigo nosso. A gente está acostumado há anos, a passar os aniversários, a gente fala, pô, tá ficando mais velho. Meses, dias, horas. É o tempo que a gente conhece, é o Cronos. Mas a verdade é que a vida ela não acontece no calendário conforme a gente está acostumado. A vida ela acontece no instante, a vida ela acontece no agora, no momento presente. A vida ela acontece no tempo Kairos. Enquanto a gente não compreende isso, a gente deixa que um dia ruim, deixa que a comparação, deixa que as mazelas da vida definam todo o restante de vida que a gente julga ter. É por isso que a gente fala que, pô, a idade chegou, por isso que a gente deixa sonhos de lado, deixa planos de lado, por isso que a gente desanima por tanta besteira, pela ignorância de não compreendermos a coisa da forma natural como é. Isso porque a gente foi condicionado desde pequeno, desde cedo a correr atrás de coisas, esperar algo que talvez nunca chegue, correr atrás do tempo por correr. A gente foi ensinado a medir a vida em compromissos e números. Basicamente isso. Mas o tempo real ele nunca esteve lá fora. O tempo real ele é cada pensamento. Vida real é cada pensamento, cada decisão, cada escolha, cada respiração. Essa é a nossa vida real. Então para de pensar que você está atrasado, para de se comparar com outros, para de achar que a sua idade chegou e você não pode realizar tal sonho, fazer tal coisa. Esse tempo que a gente está acostumado, esse tempo que faz parte desse plano aqui, isso é uma ilusão. A vida real ela vai acontecer no Kairos, não é nesse tempo linear que a gente conhece. É o conselho que eu dou para as pessoas, os amigos, os colegas que me procuram e a gente conversa. Tenta desapegar, experimenta desapegar um pouquinho desse tempo que a gente conhece. Experimenta desapegar daquilo que o Cronos diz que é
e passa para o tempo Kairos. Sai dessa linha, sai dessa coisa linear de que eu já estou com tantos anos, de que hoje já estamos em 2025. Sai dessa linha e simplesmente começa a viver, independente de nós estar em 2025, de você já ter tal idade, de o fulano já ter isso ou aquilo e você ainda não. Independente de qualquer coisa. Isso é uma ilusão, você pensar dessa forma. Anota uma coisa aí que eu costumo aconselhar. O presente ele é mais poderoso do que todos os arrependimentos do passado e todas as preocupações do futuro. Anota isso. Então não existe falha, não existe a idade, não existe o não consigo, não existe o não posso. Você tem um agora, você tem um momento, é isso que. Então vai lá e faz acontecer. É apenas nesse momento que as coisas reais acontecem. Eu quero ler com vocês parte do capítulo onde eu escrevi sobre a morte, sobre a vida, simbolizando o nascimento da minha filha e a partida do meu pai. Mas é um capítulo que eu dediquei especialmente a eles, porque, volto a dizer, enquanto eu escrevia, a gente não escolhe, a gente não seleciona aquilo que acontece com a gente simplesmente decide como é que a gente vira uma página, como é que a gente reage àquilo que acontece. E aí, ao longo do percurso, eu fui aprendendo, vivi meu luto, vivo a saudade até hoje, vivo a alegria de ter minha filha, e coloquei algumas lições aqui que eu quero compartilhar, apenas uma parte do capítulo com vocês. Lembrando, é um livro que fala sobre vida, sobre fé, sobre proposta, sobre gratidão. E eu dediquei parte a este momento da minha vida. Espero que de alguma forma ajude você que está assistindo, que está lendo. Olha só, vamos lá. Eu coloquei como título deste capítulo aqui, o luto que se tornou o meu maior professor. Era 24 de agosto de 2019. A última vez que olhei nos olhos dele, eu sabia que algo estava diferente. Não era apenas a fragilidade que o tempo e a doença havia trazido. Era como se ele já soubesse que estava deixando um pedaço de si comigo. E eu, obviamente, eu não estava pronto. Quem estaria? Mas a vida é assim, a vida não espera pelo nosso preparo. Ela chega, toma decisões por nós e nos obriga a continuar, mesmo quando tudo dentro de nós quer parar. No dia seguinte, 25, eu perdi meu pai. E por mais doloroso que tenha sido, o vazio que ele deixou logo foi preenchido por algo que eu jamais imaginaria. Lições que mudariam para sempre a forma como eu enxergava a vida, a dor, o luto, o mundo e a mim mesmo. Agosto havia começado cheio de expectativas para mim e para minha esposa. Estávamos contando os dias para a chegada da nossa princesa Alice. Então, no dia 4 de abril, logo pela manhã, ela veio ao mundo trazendo consigo a promessa de uma nova etapa em nossas vidas. Segurar a Alice pela primeira vez foi como tocar o próprio milagre. Seu corpinho frágil, seu olhar inocente. Era impossível não enxergar ali o cuidado de Deus em nos confiar algo tão precioso. Alice era o início de algo extraordinário. Um lembrete vivo de que a nossa vida começa pequena, mas carrega um potencial infinito moldado pelo amor. Porém, poucos dias depois, a euforia deu lugar ao luto. Quando meu pai partiu, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Como que podia aquilo? Minha filha nasce e dias depois o vô parte, o meu pai parte. Enquanto o nascimento da Alice
marcava o início de sua missão aqui na Terra, a partida do meu pai era o fim de uma jornada bem vivida. Ele havia cumprido sua missão, sua corrida estava completa e agora ele voltava ao Pai, voltava à casa eterna. Foi em meio a essa dor que aprendi que a morte, assim como o nascimento, não é um fim, mas um começo. Ela é uma transição, uma passagem que não rouba o amor que carregamos, mas o transforma em saudade, em gratidão e em esperança. Ali se trouxe o milagre da vida e meu pai a sabedoria da eternidade. E eu, entre esses dois extremos, fui ensinado pelo céu sobre o propósito e a beleza do plano divino. Jesus nos ensinou que a morte não é uma derrota, uma passagem. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João 11:25. E naquele momento de dor eu compreendi que o nascer e o morrer estão ligados pela mesma promessa, a de que em Cristo tudo se renova. Alice era a renovação da esperança, meu pai era a certeza de que a vida eterna nos espera. Se há algo que o Senhor me ensinou entre o choro de um nascimento e as lágrimas de um adeus, é que tudo na vida tem um propósito, mesmo quando não entendemos. Ele nos dá e ele nos toma, mas em tudo há amor, há um plano perfeito. A dor pode nos despedaçar, mas também é o cinzel que esculpe nossa fé e nos aproxima cada vez mais do Criador. Assim como Alice chegou ao mundo chorando e trazendo alegria, meu pai partiu com o silêncio da despedida, mas deixou um legado de amor. E isso me faz pensar, o que estamos construindo entre o nascer e o morrer? Porque no final, o que levamos é a fé e o que deixamos são as marcas de quem nós fomos. Entre os aprendizados em meio à dor do luto, quero destacar 2 lições. A primeira é sobre viver uma vida genuína, sem reservas. Meu pai, em sua simplicidade e autenticidade, me ensinou que a verdadeira essência da vida não está nas máscaras que usamos, mas naquilo que carregamos dentro de nós. No dia em que ele partiu, percebi que tudo que restava dele não eram bens materiais ou feitos grandiosos, mas o amor, os valores e as memórias que ele plantou nos corações de quem o conheceu. A vida ela tem uma maneira silenciosa e implacável de nos revelar que só podemos oferecer ao mundo aquilo que realmente somos. Se dentro de nós há bondade, fé, amor, verdade, é isso que transbordará. Mas se carregamos amargura, tristeza, egoísmo, superficialidade, cedo ou tarde é isso também que deixaremos pelo caminho. Meu pai era um homem que vivia o que pregava, que amava sem pedir nada em troca, que enfrentava desafios com a coragem de quem sabia que Deus estava no controle. Foi a autenticidade dele, o temor a Deus e o amor aos seus que deixou um impacto eterno em minha vida. Aprendi que viver sem reserva significa não guardar o amor para amanhã, não economizar palavras de encorajamento, não esperar um dia perfeito para demonstrar quem nós somos. A vida é agora, e o legado que construímos começa nas pequenas escolhas diárias de sermos verdadeiros, de carregarmos luz aonde quer que for. E acima de tudo, de vivermos com a certeza de que a nossa essência, aquilo que carregamos dentro, é o que realmente permanecerá.
Por isso que o luto não me doeu tanto. A saudade, sim. Saudade dos nossos momentos, das conversas simples, das histórias, das risadas. Tudo cheio de significado. Os finais de semana em que todos estávamos juntos, rindo, compartilhando histórias, construindo memórias que hoje guardo como tesouros. A dor da perda foi amenizada porque, no fundo, ele me deixou completo, com tudo que de mais valioso poderia ensinar. O verdadeiro significado de família, o poder do amor e, acima de tudo, a certeza de quem é Jesus. É forte demais. Lágrimas caem enquanto eu escrevo. Meu pai não apenas falava sobre valores, ele os vivia. Ele me mostrou em cada gesto que família é onde encontramos refúgio, apoio e crescimento. Que amar é muito mais do que palavras. É ação, é sacrifício e presença. E que Jesus não é apenas uma ideia distante, mas é um amigo, um consolo, uma força que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Na saudade encontra a prova de que a vida dele foi significativa. Ele não apenas passou por este mundo, ele marcou vidas. O amor que ele plantou em nossa família ecoa nas nossas escolhas, na forma como enfrentamos desafios e na fé que nos une. Ele não foi perfeito, mas foi genuíno, e isso fez toda a diferença. É curioso perceber que mesmo após sua partida, ele ainda me ensina. A saudade que às vezes aperta o peito é também um lembrete constante de que o que importa na vida não são as coisas, mas os relacionamentos. E no meio de tudo isso, continuo ouvindo a voz dele em minha memória dizendo: confie em Deus, ame sua família e viva de uma forma que a sua fé seja maior do que o seu medo. Foi isso que ele fez e é isso que eu espero fazer também. Eu aprendi também que nós somos um espírito vivendo em um corpo e não o contrário disso. E que quando invertemos essa ordem, tudo fica mais pesado e doloroso para a gente. Quando ele partiu, a dor de não tê-lo mais fisicamente comigo foi grande. Mas ao mesmo tempo, o vazio não vinha de seu corpo, mas de sua ausência espiritual. A presença dele em sua essência jamais se apagaria. Foi aí que eu compreendi algo que muda toda a nossa visão de vida. Nós somos o Espírito e o Espírito é quem dá vida ao corpo. O corpo é apenas um veículo temporário, uma morada que habitamos enquanto estamos aqui nessa terra. Quando ele se vai, o Espírito continua. E a morte, ela não é o fim, mas apenas uma transição para uma existência mais plena. E enquanto estamos aqui, a vida só encontra seu verdadeiro propósito quando somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Jesus nos ensinou lá em João 4,24 que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele nos chamou para viver em conformidade com o Espírito, pois é nele que está a verdade, a paz e a eternidade. Eu vivi muitos anos governado pelos meus desejos carnais, medo da insegurança, mergulhado em pecado, a busca pelo sucesso material, pela aprovação de pessoas, pela ansiedade e tudo mais. Tudo isso me sobrecarregava, tornando a vida mais pesada, como se estivesse sempre lutando contra algo invisível. E de fato, é. Mas quando meu pai partiu, algo dentro de mim se despertou. Ele não era mais um corpo com o espírito, ele era um espírito que deixou uma marca indelével naqueles que o conheceram. O peso da vida começou a fazer sentido quando eu percebi que o que realmente importa não é o que o corpo pode alcançar, mas como o espírito vive em harmonia com Deus. Entender que somos espírito
e que nossa verdadeira identidade está no que somos dentro e não o que aparentamos ser para o mundo fora, traz uma paz que transcende qualquer coisa, qualquer entendimento que eu possa desejar. Quando o Espírito governa, o peso das preocupações e das ansiedades desaparece. Quando vivemos de acordo com a nossa essência espiritual, somos livres. Livres para amar sem reservas, livres para perdoar, livres para servir, livres para seguir a vontade daquele que nos ama, que é perfeita, boa e agradável. Hoje, enquanto lido com a saudade, com a dor da perda, sei que meu pai não se foi. Ele está em um lugar de paz em espírito, aguardando o momento de ser encontrado na eternidade. E eu, por aqui, sigo aprendendo a viver, não pelo corpo que passa, mas pelo espírito que permanece. Como Cristo ensinou, o que é nascido da carne é o que é nascido do espírito, é espírito. E é esse espírito que nos conecta a Deus, nos dá a vida e nos prepara para a eternidade. A vida ela tem uma forma peculiar de ensinar. Às vezes, as lições mais profundas não chegam em dias ensolarados, mas na escuridão. Chega nas tempestades. São nos dias cinzas aqueles em que tudo parece incerto e pesado, que a nossa fé é refinada e o nosso caráter é moldado. Foi exatamente assim que aprendi a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao meu redor parecia desmoronar. Os dias cinza, por mais difíceis que sejam, não são o fim da história. Eles têm um propósito. Nesses momentos que Deus trabalha nos bastidores, alinhando coisas que não conseguimos enxergar, é no silêncio da dor e na quietude da espera que Ele nos convida a parar de lutar com nossas forças e entregar tudo em suas mãos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Está lá em Provérbios 3. Aprender a confiar nos dias cinza, acertar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É lembrar que Ele nunca nos abandona, que cada lágrima é vista por Ele, que em seu tempo perfeito a luz voltará a brilhar. Porque o mesmo Deus que permite a tempestade também é o Deus que traz o arco-íris. Ele não nos promete uma vida sem desafios, mas nos garante que estará conosco em cada um deles. Os dias cinzas me ensinaram a olhar para dentro e a perguntar o que Deus quer que eu aprenda. Eles me ensinaram que a confiança não é construída na ausência de dificuldades, mas no enfrentamento delas com fé. Aprendi que mesmo quando o céu está nublado e não posso ver o sol, ele ainda permanece lá, firme e constante. Assim é nosso Deus. Mesmo quando não sentimos sua presença, Ele permanece trabalhando em nosso favor. Aprender a confiar nos dias cinzas é um processo, e eu não vou mentir, é doloroso. É como caminhar por um túnel escuro sem saber quanto tempo levará para enxergar a luz no fim. No entanto, o que percebi ao longo desse percurso é que o túnel também tem o seu propósito. Ele nos força a desacelerar, a depender menos de nós mesmos e mais de Deus. No túnel aprendemos a escutar sua voz de forma mais clara, porque somos privados das distrações que tanto nos cegam nos dias ensolarados. O processo de confiar não acontece de uma vez. Ele é construído aos poucos, no silêncio de noites insônias, no cansaço de orações que parecem sem respostas, na espera que nos desespera, mas é exatamente nesses momentos que Deus trabalha. Não para mudar as circunstâncias ao nosso redor imediatamente, mas para nos transformar por dentro. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 4,17. A glória de confiar, de ser moldado e de ser fortalecido nasce nos dias.
No meio do processo, muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos que Deus explique o porquê da dor, da perda, do silêncio. Mas Ele não nos dá explicação. Ele nos dá algo maior, sua presença. E quando aprendemos a agarrar a isso e a confiar que Ele está conosco, mesmo quando o céu está nublado, experimentamos algo sobrenatural. Descobrimos que o processo não nos destrói, ele nos constrói. O que parecia um túnel se torna uma ponte para algo novo, algo que só Deus poderia fazer. Eu me lembro de dias em que pensei que não conseguiria continuar, mas foi nesses momentos que Deus sussurrou no meu coração. Eu estou fazendo algo novo. Você não percebe. No meio da escuridão, Ele estava abrindo um caminho, construindo em mim uma fé que não depende das circunstâncias, mas de quem Ele é. Se há algo que eu quero que você saiba é que o processo nunca é em vão. Os dias cinza não são castigo, são uma preparação. São eles que nos ensinam que a paz verdadeira não vem quando tudo vai bem, mas quando confiamos em Deus. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E quando finalmente saímos do túnel, olhamos para trás e percebemos, foi ali, foi no processo que Deus nos tornou mais fortes, mais sensíveis à sua voz, mais dependentes do seu amor. E então, se você está atravessando seus próprios dias cinzas, eu te encorajo, confie no processo, confie no Deus que transforma luto em alegria, dor em propósito, escuridão em luz. Ele nunca desperdiça nenhuma lágrima. E no tempo dele, você verá que até os dias cinzas estavam pintando um quadro perfeito. Vou parar por aqui. Eu espero que de alguma forma parte desse capítulo faça algum sentido para você na sua jornada, na sua dor, na sua trajetória. Se esse vídeo ele falou com você de alguma forma, eu tenho certeza e acredito que o meu livro ele pode ser um companheiro nessa sua jornada. Pode ser um livro que fala sobre vida, é um livro que fala sobre fé, sobre jornada, transformação. O link está aqui na descrição. Se de alguma forma te ajudou, te impactou, se inscreve no canal, vamos caminhar junto nessa jornada. Eu te espero no próximo